Irmãos, estamos como a Cláudia falou, estamos desde janeiro estudando o Sermão do Monte, mas em especial esse mês nós estamos falando sobre as essências que nos unem como comunidade, os pilares do que cremos junto. E no último domingo tivemos um tempo mais especial no sentido de conseguir ficar mais tempo juntos, né? Tivemos um almoço junto, um almoço comunitário, depois uma assembleia onde revisitamos visão, missão, valores, e fui surpreendido também, e eu quero agradecer mais uma vez. Eu li as cartinhas, não acabei todas, mas quase acabando, e agradeço o carinho dos que manifestaram por nós, pela nossa família. Muito obrigado. Hoje, nós nos propomos a falar do lugar do serviço. O que o serviço comunica para nós como igreja, como comunidade? E eu te convido à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Lugar do serviço. Lugar do serviço. Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Versículo 7. E a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza o seu serviço, ou a sua função, sua responsabilidade. Irmãos, eu venho de uma família de pessoas que gostam do serviço, quase viciadas no serviço. Desde minha infância, a ausência do meu pai em casa era justificada pelo serviço. Mãe, meu pai está onde? Está trabalhando. Mas ontem ele não veio para cá, sim, ele está viajando. Volta quando? Ele não sabe, está dependendo de carga para voltar.
E isso já aconteceu durante toda a nossa infância. E se você perguntar para mim quais foram as vezes que meu pai acompanhou atividades no colégio, nas reuniões de pais, né, eu não me lembro. Fato é que não deve ter acontecido. E a justificativa é: nós trabalhamos muito. E o que está por trás dessa justificativa também era: e eu trabalho por vocês, para sustentar a casa, para dar uma comida, né, o pão de cada dia. Do outro lado, esse lado paterno, do outro lado, tínhamos, porque a minha irmã está aqui, então pode me corrigir se eu estiver errado. Mas tínhamos desde pequeno, né, a plena certeza que minha mãe gosta do serviço. Né? Pela forma que ela estendia a cama, pelo como ela cobrava de nós desde a tenra infância, já ter responsabilidades, lavar vasilha, lavar o banheiro, não atrapalhar a franja do tapete. E isso era motivo de coro. Se a casa tivesse arrumada, sabe aquele enviado de Deus que chega atrapalhando tudo, entrando com a bota suja? Se isso acontecesse, a justificativa é: você vai apanhar porque eu não trabalhei em vão. Fiquei o dia inteiro limpando essa casa. A pergunta que eu sempre fiz, mas eu nunca falei para ela é: então para que você arrumou a casa se eu não posso passar? A casa é para a gente usar ou para ficar lá, plastificada? Mas eu venho dessa geração que gosta do serviço, que trabalha muito. Meu pai está com 64 anos e tem pego alguns trabalhos de ajudante e põe os 3 adolescentes no bolso, com 64 anos. Eu chamei ele para me ajudar a mexer no galpãozinho lá. Eu vou chamar fulano, Beltrano. Ele falou: não, nós dois vamos desembolar esse negócio lá, vamos lá. 64 anos. Paralelo a isso, temos uma geração atual que nasceu cansada. Sim ou não? Nasceu cansada. O que você tem, menino? Estou cansado. O que você fez? Nada, mas estou cansado. O que você fez, menino? Lavei a louça, viu? E agora? Agora eu estou cansado. Sim ou não? Meio-dia, você chega no quarto e ele está dormindo. Não é indireta para ninguém aqui, tá bom, irmão? Mas você bate na porta lá e... até agora você está dormindo? Estou cansado. O que você fez a semana toda? Eu fui para a escola. Eu fico pensando, lembrando meus 12 anos, trabalhando na videolocadora, de 8 da manhã às 4:30 da tarde, ia para casa, tomava banho, ia para a escola, chegava às 11:30 da noite. 12 anos. Estou cansado. É uma geração que deixa que eu deixo. Eles brigam para saber quem não vai fazer. Tem mais isso para fazer. Se você tem destinado uma responsabilidade e porventura vem mais uma, opa, eu já fiz a minha. Só que não tem mais ninguém ali, mas eu já fiz a minha. E vocês sabem, eu vou advogar em favor das nossas esposas, né? Em geral. Jornada tripla. Trabalha fora, cuida do marido e ainda ajuda ou cuida da casa. É ou não é? E aí tem um bebezinho que quer amamentar a noite inteira. E no outro dia tem que levantar às 6 da manhã e ir dar aula. E meio-dia ela chega e tem que fazer o almoço.
E 3 horas da tarde chega uma família lá para a gente bater um papo. E 5 horas, 6 horas já começa a se organizar, porque à noite tem pequenos grupos e ela vai compartilhar uma palavra. E 11 horas ela chega, aquele bebezinho que gosta de mamar ainda, mamar. E de madrugada, mamar de novo. E no outro dia de manhã, 6 horas da manhã de novo. Parece que a nossa geração, ou essa geração, não a nossa, nasceram cegos para as necessidades e omissos para as responsabilidades. Quando você chega para confiar a responsabilidade muito jovem, eles se acham assim, não, eu não, faz para mim. E a palavra serviço, ou função, tem a ver com uma ação de dar algo de si mesmo em forma de trabalho. Então, o serviço cristão que Paulo está trabalhando na carta de Efésios é o seguinte: você e por você ser, você manifesta isso, você coloca para fora algum serviço. Não é algo forçado, não é algo assim que tem que te matar para você fazer. O serviço cristão é aquele que é resultado de uma pessoa que conhece minimamente a sua identidade, que começa a se coçar por ver uma necessidade, e aquela necessidade confrontar com uma realidade que ela é. Por isso eu digo que ninguém pode dar algo se não tem. O serviço que você presta é o que você é. Paulo, nessa porção, ele nos mostra que cada um dos diversos membros que formam uma comunidade pode contribuir para o crescimento. O que nós chamamos de corpo de Cristo. Mas isso tem a ver com o desenvolvimento de uma maturidade. Isso tem a ver com a plenitude de Deus vista em meio à função de cada parte, ou o serviço de cada parte. E essa unidade que Paulo propõe para a igreja, esse organismo vivo, tem a ver com essa igreja que olha para Cristo e vê que Cristo trabalhou. Uma igreja que consegue olhar para Deus e Deus não cruzou os braços. E por ela ver Deus trabalhando, ver o Filho trabalhando, inclusive testemunho de Jesus quando chegaram para ele: não, Jesus, está na hora do almoço, um relax, come uma sobremesa. Ele: negativo, meu pai trabalha até agora, por isso eu trabalho também. Ou seja, nós somos frutos, somos filhos de um Deus trabalhador. Se há uma virtude que a Trindade carrega, é serviço. Porque mesmo sabendo que nós iríamos o trair, que nós cairíamos, que nós pecaríamos, que nós o trocaríamos pela arrogância humana, eles continuaram trabalhando por nós. E eu percebo que na vida da comunidade isso é um baita desafio, porque nós, inclusive aqui como comunidade Pão da Vida, nós tentamos romper com esse senso de utilidade. Em geral, a pessoa chega numa comunidade, chega numa igreja, e ela tem dons, e ela logo quer começar a fazer coisas. Sim ou não? Só que qual que é o perigo disso? É a pessoa se esconder atrás do que ela está fazendo. E ela nem tem tempo de se tornar parte com aquele lugar, ela já está exercendo um peso de me aceita porque eu faço. Então ela assume o louvor, ela canta tal, ela faz isso, e a gente aqui tenta não possibilitar isso. Então a pessoa chega e fala: nossa, eu vi vocês cantando ali, mas é até legalzinha a música, mas vocês cantam mal demais. Eu fiz 4 escolas, eu fiz isso, fiz aquilo, papapá. Eu posso cantar domingo que vem? Assim, você até pode, mas o ideal é que você cante do seu lugar. Mas por que isso?
para tentar proteger essa pessoa de se achar mais importante do que outros. Pensa comigo, se essa comunidade já existe há 10 anos, se já estamos nesse lugar há 5 anos, se alguém parar de fazer alguma coisa e isso acabar, significa que o que foi construído não foi bom. Porque fazemos em nome de Cristo, por Cristo e em Cristo. Então nós invertemos a regra, nós trabalhamos para nos tornar desnecessários. Só que isso ofende, irmãos. Como é que você mantém os seus clientes? Vamos lá. Fazendo um bom trabalho. E você entende-se que se atender bem, se fizer bem a sua função, se for carismático, se tiver valores, princípios que regem o seu trabalho, o que gera com o seu cliente? Fidelização, sim ou não? Aí você é chamado para o sacerdócio. Lembra de Elias? Elias todo deprimido lá, deitado. E aí o Espírito vem perguntando para ele: por que você está deprimido, Elias? Ele fala assim: não aguento mais. Eu sou o único profeta que restou. Todo mundo vendeu-se. Todo mundo deixou Deus. Aí o Espírito bate no ombro dele e fala: deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Vou mandar um corvo te alimentar. Come, levanta, porque ainda tem 7.000 igual ou melhor que você. Não se ache tão a última Coca-Cola do deserto. Se você serve porque eu te dou o privilégio de servir. Mas isso não faz de você peça única no meu xadrez. Aí ele se levanta, come e pergunta: para onde eu devo ir? Ele, ao Espírito Santo: vai para tal lugar, ungir fulano rei no lugar de ciclano. Para o outro lugar, ungir rei fulano no lugar de ciclano. E outro rei em seu lugar. Olha que missão agradável. Mais ou menos o seguinte: na sua vida de discipulado, prepare pessoas que sejam melhores do que você. Isso vai mostrar se você é um bom discipulador. Nessa última vez que o Anderson esteve aqui com a gente, eu conversando com ele, eu falei assim: Anderson, tal, a gente gosta muito do que você fala, cara, é muito bom, a gente continua junto, tal, uma hora nós vamos chegar num lugar e vamos se ver junto em alguma coisa, e estamos aí, bola para frente. Só tem uma pergunta: quantos Anderson você vai deixar? Que você, cara, é assim, acima da média, você é uau. Mas o valor do que nós carregamos está na nossa capacidade de se tornar desnecessário. E isso ofende, sim ou não? Então não tem a ver com um serviço para assumir o topo. Conhece alguém assim? Começa na empresa, quer fazer tudo para todo mundo, puxa saco de todo mundo, faz todas as coisas, lava o banheiro e gerencia, entendeu? Mas com um objetivo só, qual é? Chegar no topo. E ela não vai pensar nas dificuldades que serão pelo caminho, e normalmente são pessoas que precisam ser passadas por cima para ela alcançar o topo. Nós não podemos, pessoal, omitir nesse processo de unidade, de serviço, esses conflitos, essas brigas. O que nós tratamos como cismas. É a igreja de Corinto que tem, de certa forma, tensões entre os irmãos para seguir uma verdade em amor. Se a gente tirar a verdade do amor, vira o que, pessoal? Falsidade. Vira utilitarismo. Vira sentimentalismo. Mas a verdade, ela vem encabeçando o amor. Por quê? Porque ele é a verdade.
E aí, passando pelo crivo da verdade, eu digo que sempre, inclusive, enquanto nós estivermos brigando uns com os outros, conflitos, questionamentos, satisfações, buscando satisfação uns com os outros, pela verdade em amor, significa que estamos sendo saudáveis. O dia que todo mundo aqui começar a beijar todo mundo, abraçar todo mundo, oi querida, e não ter mais esse interesse de fazer com que o outro seja melhor, né? Nós podemos cair naquela falsidade relacional, que ela pode não ser tão sólida quanto Cristo precisa para construir coisas em cima. O dia que nós caímos no tanto faz. Não, a Mara pisou no meu pé aqui. Ô Mara, 3 vezes hoje? Você está com raiva de mim? Fiz alguma coisa? Entendeu como é que é? Não é assim, ai. Pô, essa pessoa... Não é isso. É assim, te fiz alguma coisa? Então, enquanto a gente estiver trabalhando essas realidades, e eu disse na oportunidade anterior, que apenas após a frustração nasce a verdadeira comunhão, né? Então, quando você se questiona a respeito da perfeição que você criou a respeito de alguém, e ainda assim consegue ver Cristo nela e mantém a comunhão, aí sim pode ser, ou pode nascer a verdadeira comunhão. E aqui Paulo utiliza essas frases, como por exemplo, a verdade em amor, permaneçam unidos, tem a ver com ligamentos, juntas, né? Alguém que ficou com falta de movimento em alguma parte do corpo, faz fisioterapia para algo, tem um objetivo de fortalecer os ligamentos, né? Os músculos que preenchem, que dão força de sustentação. Tudo isso dentro de um cenário de corpo, tendo Cristo como cabeça. E eu tenho dito que uma devoção que não resulta em serviço ao outro, possivelmente não estamos direcionando a nossa espiritualidade para o verdadeiro Deus. Então, aquela realidade de espiritualidade que nós viemos aqui pela manhã para receber algo, assim como quando vamos num shopping, né? Eu recebo algo, eu vou com o interesse de, e aí eu pego algo para mim e levo. Isso é capitalismo, isso é consumismo. E nós não temos um produto. Pelo contrário, nós somos convidados a nos relacionar com as benesses e as responsabilidades. Olha que coisa linda. Só se sente parte de algo quem se envolve com aquilo. O Anderson já nos ensinou isso. Nós nunca nos sentiremos parte de algo que nós não nos entregamos por inteiro. Então aquela pessoa que chega assim, mas eu não vou mais naquela igreja, naquele grupo, porque eles não me aceitam. Como assim não aceitam? Quem falou que precisa te aceitar? Precisa a gente ser parte. E algumas coisas podem atrapalhar nosso serviço, nossa concepção de serviço como comunidade. Primeira delas, primeira coisa que eu entendi que pode nos atrapalhar, o senso de importância. Abre lá comigo em Lucas 9:44. Primeira coisa que pode nos atrapalhar no serviço cristão em comunidade, quando eu falo comunidade, não é apenas a igreja, tá bom? Aqui, igreja, templo, igreja, reunião, assembleia, mas igreja nas esferas ou na realidade da sociedade, né? Igreja como comunidade. Então, o que pode atrapalhar nosso serviço? Lucas 9:44. O senso de importância. Olha as palavras de Jesus. Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava, era encoberto, para que não entendesse. E tinham receio de perguntar a respeito dessa palavra. 46. Começou então uma discussão entre os discípulos
acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança, colocou em pé ao seu lado, então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. É o diretor sênior da empresa, reúne a empresa e fala o seguinte: gente, descobri um câncer terminal e tenho apenas mais uma semana de vida. Primeiro sentimento dos empregados, qual é? Na melhor das hipóteses, puxa, vamos perder esse homem precioso, que cuidou da nossa família, cuidou da nossa casa. Na melhor das hipóteses. Segundo pensamento, quem vai substituir ele? Quem vai ser o chefe? Quem vai mandar na gente? Olha o que Jesus está falando que aconteceu com ele, irmãos. Jesus chama os discípulos e fala o seguinte: ó, eu vou ser traído, vou para a cruz e vou morrer. Primeira coisa que acontece na cabeça dos discípulos, eles não entendem nada. Segunda coisa, será que é? Acho que é o fulano. Acho que é Pedro. Pedro tem ousadia. Ah, mas Pedro é muito ignorante. Vai ser João. João é amigo dele. João é assim, ó. E normalmente o pastor passa para quem é amigo. Ele não vai pôr inimigo lá. Ah, não, senhor. Vai ser Judas. Joelhos de camelo. Que ele orava mais constantemente. Não Iscariotes, o outro. Não é assim que funciona, pessoal? Mal as coisas são consolidadas, a gente já começa... basta a gente se organizar como grupo, começar a falar em nome de Deus, 3, 4, 5 pessoas, que as pessoas já começam. Quem vai ser o pastor? Quem é o líder? Quem está sobre alguém? Esses dias eu recebi uma mensagem. Quem está pastoreando? Quem que é a líder da fulana na igreja? Olha bem. Que essa mulher, ela é uma mulher de Deus, mas ela precisa ser liderada. Eu falei, verdade. Mas a gente sonha que ela esteja sendo liderada por Jesus. E contaminada por valores, leis e princípios na vida comunitária onde Cristo habita. Não quer dizer que você não pode caminhar com alguém mais perto, que carrega Jesus. Mas nós estamos tão acostumados com as relações piramidais, chefe, subchefe, gerente, subgerente, não é assim que funciona? E acaba que a gente vai sendo induzido a entrar nesse mundo de hierarquia, fluxograma, os cargos que habilitam pessoas. Até ontem o rapaz era gente boa, é fazer a ordenação pastoral. Aí sim revela o que tinha no coração, arrogância. A baixa autoestima traduzida em orgulho, porque se ela precisa diminuir o tamanho de pessoas para impor uma liderança, ela é instável em quem ela é. Porque o líder nativo, ele chega, ele sai entre os dedos, ele não precisa impor liderança sobre ninguém. Como é que você pastoreia alguém? Você chega e fala, ó, fulano, você vai ser pastoreado pelo ciclano? Não dá. Quem escolhe o pastor é a ovelha. Não adianta você chegar num lugar, alguém falar que é seu líder. Se não tiver relacionamento contigo, te conhecer, não vai funcionar. Não é assim? Outra coisa que acontece muito nesse senso de importância, a gente começa a pensar em hierarquia, fluxograma, quem vai ser sobre quem. E aí vem a comparação. E a comparação, irmãos, ela é sempre danosa. Se eu me comparo a alguém e me vejo melhor do que essa pessoa, onde que eu posso cair? Orgulho, achismo, arrogância, o que mais? Altivez,
Deus agrada do coração altivo? O que Deus faz com ele? Rejeita. A palavra rejeitar ali, irmãos, é colocar muros, bloqueio, para que essa oração não chegue até ele, se o coração for altivo. Tá bom, mas supondo que você não se vê altivo, você se vê menor. O que você vai fazer se você se vê menor? Deixa que eu deixo. Faz por mim que eu não sou bom mesmo. E aquele que tem o dom, ou que está minimamente reconhecendo seus dons, e está disposto a servir, o que acontece com ele? Quando 10 negligenciam, fica sobrecarregado. Então, comparação é do inferno. Se ela for boa, a gente cresce para cima do outro. Se ela for menos, a gente diminui demais e deixa o outro na mão. E aí a gente passa a ser um consumidor. Não, eu dou o dízimo, vou lá e consumo. E tem uns que nem dá o dízimo e consome. Não tem problema. Deus que está vendo. Isso basta, irmãos, para destruir uma comunidade. Hierarquias, fluxograma, arrogância, altivez e baixa autoestima. Isso destrói qualquer grupo. Segunda coisa que eu acho que pode estragar nosso serviço na comunidade é uma visão equivocada de si mesmo. Abre lá comigo em Romanos 12, 3. Lembrando que os romanos eram uma cultura mais, nesse momento aqui, uma cultura hipervalorizada, né, do conhecimento. Eles carregavam essa ideia do poder, de se impor sobre as pessoas com força ou sem força. E Paulo está escrevendo para Roma. Romanos 12, 3. Abra os ouvidos do seu coração. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado no outro. Quem quer aprender a servir, precisa primeiramente aprender a pensar pequeno sobre si mesmo. Toda pessoa que tem dificuldade de pensar a respeito de si mesmo, nós temos que prová-lo, principalmente no serviço comunitário. O distúrbio que pode gerar é essa pessoa chegando ao topo, se torna um imperador, um manipulador. Tudo funciona debaixo dele. O ministério para a pessoa é uma coisa que ela é a 10ª coisa que ela tentou na vida, foi ruim em 9, nunca deu certo em nada, e aí vai para o ministério achando que é uma empresa. E que os irmãos são funcionários. Não são servos, são funcionários. E aí o ego ocupa o coração. É o mesmo pensamento quando Paulo escreveu aos Coríntios e novamente aos Gálatas: não tenha a si mesmo em alto conceito. Sejam humildes de verdade, não de falsa humildade. Que acontece isso, sim ou não? Da boca para fora, não, eu não, e por dentro pode ser terrivelmente orgulhoso. Não, eu não sei fazer isso. Toda vez que você mente a respeito de si mesmo e das suas habilidades, lembre, também é pecado, porque você está omitindo o que você de fato sabe fazer. Não ter a si mesmo em alto conceito e ter a melhor opinião a respeito do outro.
Você conheceu alguém que tem dificuldade de reconhecer características positivas do outro? Conhece alguém? Não elogia nunca? Não incentiva, não afirma o outro? Conhece? Sabe por quê? Porque ela pensa pequeno sobre ela mesma. E ela não pode te despertar para você ver que você é maior que ela. Ela está lutando por eu preciso ser visto, eu preciso ser maior do que ele. Então eu não posso reconhecer que ele é bom em algo que eu não sou. Isso não é sabedoria, irmãos. Isso não é serviço cristão. Terceira coisa que pode atrapalhar nosso serviço como comunidade é um forte interesse por recompensa de homens. Quase que a Rebeca me matou semana passada. Cheguei em casa. Mas que cara é essa? Você começou a reunir. Ela não viu que depois eu fiquei normal de novo na assembleia. Mas você já chegou lá com um cara emburrado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois dava falar uns 40 minutos. E com razão, que eu estava mal mesmo. Eu perguntei para ela assim: qual marido você prefere? Que se sentiria muito, extremamente confortável em ser honrado, mesmo com uma boa intenção dos irmãos? Ou em alguém que se sente profundamente constrangido porque os meus heróis, enquanto vivos, nunca foram recompensados, nunca foram honrados? As pessoas que eu mais admiro, elas não estão nos melhores púlpitos. E o Jesus que é o meu Senhor morreu como um malfeitor. Mas isso não significa que não é saudável para uma vida comunitária o valor da honra. Uma coisa não impede a outra. É totalmente digno partirmos como família para honrar alguém que reconhecemos. É digno e devemos fazer. Mas é saudável que essa pessoa não utilize da boa intenção, da honra das pessoas, para se tornar um imperador sobre elas. Sim ou não? E aí eu fiz essa pergunta para ela: qual marido você prefere? Talvez você casou com a pessoa errada. Timothy Keller. Forte interesse de alguém bater nas suas costas. Como a gente gosta disso. Eu acabo de pregar, a pessoa já, nossa, hoje foi demais. Alguma coisa aqui dentro, tem que aprender a lidar com isso. Aqui na comunidade nós já não fazemos isso mesmo. Principalmente para os novos aqui que estão começando a pregar agora, eu já disse lá no começo, não faça isso. Porque o maior adversário deles são eles mesmos. O dia que eles se acharem, o dia que eles se perceberem, tendo esse poder de manipular as pessoas, com o microfone na mão, nós estamos perdidos, perdemos eles. Agora, a glória a Deus pelo que Ele está fazendo na vida de alguém é digno, é justo. Uma palavra de afirmação na hora exata, gente, é um bálsamo, né? Eu fui profundamente empurrado aqui domingo passado, as orações já surtiram efeito, daqui a pouquinho eu vou contar, você vai ver que coisas boas já aconteceram de orações que fizemos domingo. Olha que coisa linda. Deus é muito bom. Mas é difícil você encontrar pessoas que não querem reconhecimento humano. Algumas pessoas que me conhecem um pouquinho mais aqui, mais tempo, falou algumas coisas que me agradou o coração, assim, no sentido de, com a reserva, mas no sentido de, ele não perdeu o que ele foi ensinado. Alguém ensinou para ele não aceitar isso. E ele não perdeu. Isso é bom. Isso é saudável. Que ele continue constrangido. E que nós, como comunidade, tenhamos cada dia mais aptidão de honrar as pessoas que são dignas de honra. É um valor, é um princípio. Mas esses que estão sendo honrados, tenham cada dia mais consciência que convém que ele cresça.
ele cresça. Então, 3 coisas que podem nos atrapalhar, irmãos. Primeira, senso de importância, fluxograma, hierarquias, quem manda, quem não manda, quem é o pastor, quem é a pastora. Isso não é legal. Segunda, visão equivocada de si mesmo. Quando você se achar demais, você vai passar por cima de pessoas. Quando você se achar de menos, você vai omitir, deixar para outro fazer o que você acha que você não consegue fazer. Terceiro, uma forte interesse por recompensa de homens. Paulo fala isso, servindo como não para agradar a homens, mas a Deus, que irá recompensar a cada um com a sua devida parte. Olha que coisa linda. Então é aquela outra frase, se for fazer outra camisa aí, ó, a conta já está paga. Hã? Qual que é a outra? Camisa nunca mais, ou não. Tem problema não, mano. Eu fui com a minha camisa terça-feira aqui, fui no grupo de discipulado com ela também. Aí a Rebeca fala, vai com a outra hoje. Aí eu falei, eu estava com pressa, tá passada. Ela, não, tá, vou com essa aqui mesmo. Aí ela falou assim, mas você só vai usar ela no nosso ambiente? Eu falei, eu posso até usar em outro ambiente, mas se alguém perguntar, quem é esse David aqui? Não sei, moço. Não conheço. Me deram essa camisa aí. Porque senão a pessoa vai pensar assim, não, o cara se acha, né, velho? O cara fala uma frase, alguém vai lá e escreve a frase na camisa e ele usa a própria camisa para passar a frase. Quem que é essa pessoa? Estou conhecendo essa pessoa ainda. Mas foi uma... eu entendi a intenção. E isso é muito bom. Tá bom? Concluindo. E essa conclusão aqui, irmãos, me doeu. Porque eu vou ter que ser honesto com os irmãos. Para a gente aprender um valor que politicamente correto eu não deveria falar. Eu oro e sonho que a nossa comunidade, ou que a nossa espiritualidade, ou que o nosso cristianismo seja novamente conhecido por 2 elementos: a bacia e a toalha. Um cristianismo que volta para a sua essência, que é o outro. Que é, se de fato tocamos Deus, essa espiritualidade desemboca na vida do outro. Isso está lá em João 13, abre lá comigo. Por favor, talvez você vai aprender a ouvir isso. E será libertador. João capítulo 13. Temos o evento aqui de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Olha a narrativa de Jesus para nos ensinar. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado, o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, vai entender. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então pode me dar banho completo. Não apenas meus pés, mas também minhas mãos, minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os seus pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Versículo 12. Quando terminou de lavar os pés,
Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. E com razão, pois eu sou, ou eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, são felizes ao praticar. Irmãos, o evento de lava-pés não tem a ver com honra. O evento de lava-pés tem a ver com serviço. Se de fato, no último domingo, fôssemos debruçar sobre esse texto, o correto era eu lavar os seus pés. Não alguém lavar o meu pé. Então imagina o meu conflito naquela hora. Minha cabeça quase explodindo. Mas o que estava por trás daquele interesse? Uma boa intenção de honra. Mas a honra não pode, não deve ser justificada por esse ato. Porque pensa comigo, a história diz que naquela época os judeus usavam sandálias. E sandálias, pelas estradas da Palestina, quando chegava, você está de sandália e anda num lugar que tem terra, como é que fica entre os seus dedos? Fica impregnado de sujeira. O suor vai misturando com aquela sujeira. Quando eles entravam numa casa que a proposta era uma refeição, o judeu é extremamente cauteloso em limpar as suas mãos. E os mais cautelosos lavam os seus pés, tiram as sandálias antes de entrar em casa, já entra na porta da casa, tem uma bacia e uma toalha, onde ele lava os pés e então entra pronto para uma refeição de comunhão, de partir do pão. Só que você lavar o seu próprio pé é um pouco desconfortável, sim ou não? É um negócio assim, você fica meio em equilíbrio. Então eles tinham o costume de um companheiro de jornada lavar o do outro. E esse ato de tocar em um lugar sujo, um lugar impuro ali, que é aos pés da pessoa, talvez ela pisou no cocô do cavalo, que comunicava que aquela pessoa ela não tinha restrições em purificar o seu irmão, em cuidar da necessidade que ele tem de prestar um serviço. Então Jesus, naquele momento, se levanta com a mesma atitude que os discípulos já tinham uns com os outros. E fala o seguinte: olha, eu vou ensinar para vocês de uma vez por todas, que o chefe, que é chefe, não aceita ser servido. Ele serve. Se tem alguém aqui que precisa lavar os seus pés para você entender, sou eu. Os discípulos começam a olhar e falar assim: peraí, que atitude é essa? Jesus aqui, irmãos, está quebrando o paradigma que o serviço era visto como algo pequeno e deveria ser feito pelo escravo. Ele fala: não é escravo que faz isso. Aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja o que mais serve. Logo, não é o escravo que vai lavar seu pé. Eu vou lavar seu pé. E se eu sou chamado por vocês de Senhor e Rei e lavei o seu pé, o que você acha que você deve fazer pelo outro? Então Jesus tirou a sua vestimenta de cima para lavar os pés. Ou seja, é preciso a gente se desfazer do orgulho. Irmãos, um judeu tirar uma parte da sua roupa. Já viu um judeu vestido? Tampado até a cabeça. E ele tira a parte de cima da sua roupa.
Isso é uma exposição, é uma quebra de status. E como é que ele faz para lavar os pés? Ele se ajoelha, ele se humilha para o outro, ele se coloca numa posição desconfortável, como se ele estivesse colocando assim: a necessidade está acima do que eu gosto ou não de fazer. Estou aqui para te servir. Então, João capítulo 13, o evento do lava-pés não se trata de honra, se trata de serviço, de necessidade, porque aqueles discípulos tinham a necessidade de serem limpos. Só um parêntese, é claro que nós guardamos a intenção, e a intenção foi boa, por isso nós não impedimos, mas a teologia da nossa intenção, eu não poderia omiti-la, né? Não podemos fazer isso. Eu creio que muitas pessoas estão perdendo as suas vidas porque nós não estamos perdendo a nossa. Deixa que eu deixo. Já tem um pastor lá muito ungido. Não, já tem o Ed René Kivitz. Ele vai representar a igreja brasileira. Ele é um cara influente. Já temos o Kaká, né, para trabalhar com dependentes químicos. Para que eu preciso fazer alguma coisa? Não, já temos o Anderson, que é um mestre e está ensinando a igreja brasileira a restauração de todas as coisas. Para que eu preciso? Esses dias eu conversei com ele, ele falou assim: ó, esse mês eu fiquei em casa 4 dias. E eu antes amava viajar assim e tal. Hoje para mim é morte. Ah, pastor, você podia vir aqui na minha igreja? Não vou, mas é o seguinte: é pesado. Um dia sem ver aquele pequenininho bagunceiro custa caro. Sem o cheiro da nossa casa, não há cama melhor que a nossa, sim ou não? Pode ser um hotel 5 estrelas, que normalmente nós não aceitamos. Nós preferimos a hospedaria, porque seguimos os passos de Jesus. Pastor, o senhor pode vir na minha igreja, eu te pago o hotel. Não, tem alguma família, tem uma casa de um irmão que eu possa gerar comunhão? Não é aquela lista, né, de recomendação, toalha branca. O que é isso, gente? Aonde chegamos como igreja, hein? Que culto a personalidades nós chegamos. E encerrando, 5 minutinhos. O corpo de Cristo é um lugar que cabe todo mundo. Não tem ninguém nessa sala aqui que não tem algo que possa ser manifesto em favor do outro. Não tem não. Pastor, mas eu não sei falar direito. Mas quem falou que o reino acontece com o microfone na mão? Deus nos livre. As coisas acontecem no organismo vivo. Na perspectiva do oi, tudo bem? Como é que foi sua semana? No bom dia me dá um cafezinho. Aí que as coisas acontecem, irmãos. Igreja é um lugar onde o forte e o fraco se encontram e se torna uma coisa só. É onde um que não tem força naquele dia encontra com alguém que tem força para dar. E aí se torna um bloco só. É onde o talentoso e o sem talento. Não, você faz porque você tem talento? Não, porque eu sou insistente mesmo. Quem dera se pudéssemos confiar que todo mundo que tem talento ia fazer alguma coisa. Mas a minha intenção essa manhã é de te trazer um temor de alguém que pode estar necessitando da sua justa cooperação. E talvez por você não se achar talentoso demais, você deixa de edificar o corpo. Ah, não, já tem fulano, né?
E aí o Espírito Santo coloca no seu coração umas coisas, aí você fala, não é o Espírito Santo não. A igreja é como uma corrente e todos os elos são importantes. Tem gente que acha que só funciona com o microfone na mão, mas só acontece essa reunião aqui porque hoje alguém chegou aqui 8 horas da manhã, 10 para 8, para passar as canções, para fazer orações, para fazer um café. Alguém pensou e planejou uma palavra para as nossas reflexões sobre dízimos e ofertas. Alguém estudou isso. Alguém preparou a palavra. A semana foi tranquilíssima. E aí ela preparou essa palavra assim. Aí na outra semana ela preparou de novo. Aí na outra, entendeu? Sempre. Porque é uma demanda, é um serviço. E ele não pode ser feito de qualquer jeito. Não é um sermão de 10 minutos. É um ensino que provoca uma mudança. E aí não tem maior ou menor, rico ou pobre, livre ou escravo, não tem. É a igreja. É a igreja que o cara chegou ontem, já se sente parte e quer fazer algo pelo outro. E é a igreja que é aquele que já está lá 20 anos e já está assim, deixa para os mais novos. É a igreja. É a igreja que a gente precisa voltar a se importar e servir uns aos outros. Quem aceita essa mensagem, ela tem que estar disposta a deixar de viver muita coisa que ela gostaria de viver. Entre o que você gostaria de viver e o que você tem que viver, você fica com qual lado? Paulo começou esse texto que nós falamos dizendo assim: eu, como prisioneiro do Senhor. Prisioneiro faz o que quer, irmãos? Prisioneiro pode sair da prisão a hora que ele quer. Prisioneiro faz o que tem que ser feito. Não é o que agrada a ele, é o que tem que ser feito. É o que o seu senhor, seu chefe, seu dono falou para fazer. Sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela reflexão que a sua igreja é um corpo de pessoas que se unem para servir. E essa é a nossa vida, essa é a vida da igreja, o serviço. E eu te agradeço, Deus, por nos fazer uma comunidade de muitas pessoas que servem, de muitas pessoas que dão a sua justa contribuição. Obrigado, Senhor. Obrigado porque não somos determinantes, nenhum de nós, para que isso aqui continua ou não continua. Estamos a cada dia nos tornando desnecessários. Para que se tiver alguém para ser visto no nosso meio, que seja o Senhor. Não a igreja do, ou da, ou para. A igreja do Senhor. E nós pedimos, Pai, para que o Seu Espírito Santo vasculhe o nosso coração nessas coisas. E a gente valide se a gente está de fato disposto, ou se a gente é consumidor, ou se a gente vem aqui domingo de manhã para tirar alguma coisa e levar para casa. Como quando vamos num clube, usufruímos. Como quando vamos num sacolão e fazemos compra em troca de dinheiro. Valida, Senhor. Se
somos apenas frutos de uma mentalidade capitalista ou somos membros de um corpo que se ajuda, que ajuda uns aos outros a servir o seu nome, a levantar o seu nome. Eu estou disposto, Jesus. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te